Oi gente, aqui é Brenda do Catavento Ideias e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro Pequenas e Grandes Mentiras, da Liane Moriarty. Esse aqui é o segundo livro da autora que eu li. O outro que eu li foi O Segredo do Meu Marido, que já tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês. Assim que eu terminei O Segredo do Meu Marido, eu fiquei muito animada com a leitura, eu fiquei muito envolvida com a narrativa da Liane, então eu decidi imediatamente começar o Pequenas e Grandes Mentiras e foi uma ótima decisão. Esse livro acaba tendo alguns pontos em comuns com O Segredo do Meu Marido, mas eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre o que se trata essa história e a gente pode fazer algumas possíveis comparações, sem spoilers, claro. Uma primeira coisa que eu queria falar sobre esse livro é sobre a questão da sinopse que a Intrínseca colocou aqui nas folhinhas. Eu não recomendo que vocês leiam essa sinopse, eu acho que essa sinopse entregou bastante do livro. Eu tive sorte porque eu não li ela antes. E ele entrega uma coisa muito importante aqui. Eu achei que não é uma boa ideia, não leiam essa sinopse. Eu acho muito chato isso, quando o livro ele tem um mistério e lá a sinopse já entrega assim de bandeja uma coisa que tá aqui nas páginas finais. Acho muito chato isso. Mas voltando um pouquinho, a gente vai ter aqui no primeiro capítulo uma situação que me enganou um pouco. O primeiro capítulo começa com uma velhinha, e essa velhinha mora de frente ao pátio do colégio público dessa cidadezinha. E nessa noite aconteceu algo inesperado, os pais estão num concurso de perguntas lá nessa escola. E a velhinha passa uma movimentação muito grande, ela conversa com a gata dela sobre isso. E eu acabei sendo um pouquinho enganada, eu achei que o livro ia ser um estilo Agatha Christie. Essa velhinha me lembrou Miss Marple, quem já leu Agatha Christie sabe do que eu tô falando. E o jeito dela, assim, de ver, eu pensei que a velhinha que ia ser investigadora do que aconteceu aqui, mas não, esse foi só o primeiro capítulo. Mas vamos lá pra história em si. Aqui a gente vai ter a história de três mulheres. A primeira delas é Madeline. Madeline, ela é casada e tem 3 filhos. E ela tem uma personalidade muito forte e ao mesmo tempo divertida. Eu achei ela uma personagem divertidíssima, eu gostei bastante dela. E ela é muito expansiva, ela é meio perua, é divertido de acompanhar ela durante o livro. Ela tá indo no primeiro dia da orientação da filha dela, do jardim de infância, levar. E ela acaba tendo um pequeno acidente e ela vai ser socorrida pela segunda personagem principal desse livro, que é a Jane. Jane, ela também tá levando o filho dela no primeiro dia de aula da orientação, que não é necessariamente o primeiro dia de aula, mas é um dia de orientação. E Jane tem uma diferença em relação a Madeline, que ela é muito mais nova, ela tem cerca de 24 anos, se eu não me engano, e Madeline, esse é o aniversário dela de 40 anos. Elas acabam se conhecendo e Jane vai ajudar ela porque Madeline, ela torceu o pé. No mesmo dia, a gente acaba conhecendo também Celeste, que é uma grande amiga de Madeline. E Celeste é uma personagem que ela tem a vida mais invejada de todas aqui. Então ela tem um marido muito rico, ela mora numa mansão com os 2 filhinhos gêmeos. E ela é muito linda, o marido dela também é muito lindo. Então é como se fosse um casal invejado nessa cidade. As 3 personagens, elas vão ter capítulos para cada uma. Então a gente vai ter a história sendo narrada pelo ponto de vista dessas 3 personagens. E as coisas que acontecem, os conflitos que vão se passando entre elas também acabam se tocando às vezes. Acontece que na noite de perguntas, que foi a noite de perguntas que a gente viu no primeiro capítulo, que tinha a velhinha lá, que eu falei que estava acontecendo alguma coisa estranha, aconteceu uma morte, ninguém sabe, quer dizer, ninguém não, a gente não sabe o que aconteceu. E o livro vai começar a história exatamente 6 meses antes do concurso de perguntas. Então esse primeiro dia de aula, ele é 6 meses antes do dia desse concurso de perguntas que aconteceu uma morte. E o livro vai ser contado então nessa perspectiva, de tentar entender o que foi que aconteceu nessa noite de perguntas, que acontecimentos levaram isso a acontecer. O livro, ele trata sobre alguns assuntos difíceis, mas ele tem uma veia cômica muito forte, então ele é um livro extremamente divertido. Eu realmente me deliciei fazendo essa leitura. A narrativa da Liane tá aqui muito afiada, tá muito gostosa. A Madeline é uma personagem maravilhosa. Ficava muito feliz toda vez que ela estava em cena, isso me deixava muito alegre, porque foi um livro muito delicioso de ler. Caramba, que livro delicioso de ser lido foi O Pequenas e Grandes Mentiras, da Liane Moriarty. Os capítulos são intercalados com os comentários das pessoas que estavam lá na noite do crime. Então esses comentários são, na maioria das vezes, bem divertidos de serem vistos, muitas vezes sem noção. E vai estar lá o investigador querendo entender o que foi que aconteceu. Apesar de, como eu comentei, esse livro tem uma veia muito cômica, mas ele trata sobre assuntos difíceis. Então a gente vai ter o bullying como um dos assuntos tema. E apesar do bullying ser apontado aqui como o tema principal, eu não acho que ele é o tema principal, o conflito mais importante aqui desse livro, a gente vai ter também algumas coisas sobre a violência doméstica. E esse tema é bem mais pesado da forma como ele aparece aqui, da forma como se dá o desenvolvimento entre os personagens que passam por isso. E uma coisa que eu achei muito interessante também é que aqui a gente vai ter a questão de que
como são 3 personagens narrando diferentes pontos de vista, a gente acompanha a personalidade desses personagens pelo ponto de vista dos outros, que é uma coisa em comum com outro livro da autora, que é O Segredo do Meu Marido. Uma coisa que eu achei também muito interessante foi porque, assim como em O Segredo do Meu Marido, a gente vai ter aqui uma atmosfera parecida, porque a gente vai ter 3 histórias que acabam se tocando, acabam se cruzando. Nesse caso, as histórias estão mais correlacionadas porque as mulheres elas estão construindo uma amizade, principalmente Jane com as outras duas, já que Jane chegou agora. Uma coisa muito interessante que eu não comentei é a chegada de Jane na cidade. Jane, ela tem um filho e ela se mudou para essa cidade, mas a gente não entende muito bem do passado dela. Porque é que ela quis se mudar e a gente sabe que tem alguma coisa errada em relação ao pai da criança dela. A gente não sabe o que aconteceu, ela fala que é um caso, que foi um caso de uma noite só. E a história é toda muito estranha, a gente não entende exatamente por quê, como. É mais um dos conflitos que aqui no livro é trabalhado. O livro novamente vai abordar sobre questões de machismo, então a gente vai ter aqui alguns trechos bem interessantes. Eu até fiz algumas marcações novamente. Tem até uma frase aqui que tem tudo a ver com uma das coisas que eu comentei do outro vídeo do livro dela, do Segredo do Meu Marido, que é assim: é porque toda a autoestima de uma mulher é baseada em sua aparência. Por isso, é porque a gente vive em uma sociedade obcecada pela beleza, na qual a coisa mais importante que a mulher pode fazer é ser atraente para o homem. Achei isso muito interessante. Novamente, ela vai tratar esses temas aqui de machismo durante o livro, e ela vai tratar de uma forma sutil, não é o tema central, mas ele aparece bastante. Aqui, na verdade, aparece bastante. O machismo, ele é realmente explorado mais aqui nesse livro, não com o nome machismo, não diretamente com essas palavras, mas com os conflitos que aqui são postos. Uma coisa que eu acho importante ressaltar é que, apesar do livro ser muito divertido, ter uma narrativa realmente deliciosa, os conflitos trabalhados aqui, eles são sim bem explorados, tem tensão suficiente nas partes que precisa ter. E a Liane, ela não deixou esses temas caírem numa situação boba, ela não fez pouco caso do tema que ela estava trabalhando. Ela conseguiu mesclar, sim, uma narrativa divertida com esses momentos de maiores tensões. Então ela aliviava nesses momentos a veia cômica, ela não deixava presente, não. Quis deixar isso bem claro para vocês não acharem que o livro trata desses temas de maneira superficial ou não aborda bem o suficiente, mas ele realmente é um livro muito bom no que ele se propõe. Tem uma frase aqui no final desse livro que eu acho muito interessante, que descreve realmente como é o estilo da Liane, o estilo da autora, que fala assim: irresistível, expor os defeitos do que parece ser perfeito é a especialidade de Liane Moriarty. Ela tem uma habilidade muito boa de construir um personagem, colocar aquela ideia na gente e de repente desconstruí-lo. Então a gente vai meio que desmoronando aquela ideia do personagem e vendo que os conflitos, eles existem independente das famílias. Não importa se é uma família de classe média, não importa se é uma família mais pobre, não importa se é uma família rica. Sempre tem problemas acontecendo nessas famílias e, o mais importante, todo mundo tem defeitos. Outra coisa que eu achei muito interessante nesse livro aqui é novamente a questão de como ela trata as relações entre mãe e filha, entre marido e mulher. Ela, mas novamente traz esse tema aqui. Eu fico dizendo novamente, mais uma vez, porque justamente foram temas trabalhados no outro livro da autora, mas que de nenhuma forma fica repetitivo em relação ao outro livro dela. A gente tem sim uma atmosfera parecida no sentido de que, no modo como a história é construída, mas os conflitos aqui são diferentes e aqui é diferente. Não dá pra gente menosprezar Pequenas Grandes Mentiras por ele ter algo de parecido com o outro livro da autora. É interessante ressaltar aqui que a gente tem alguns personagens caricatos, mas que isso não atrapalha o andamento da história, isso não prejudica a história. O livro é realmente construído muito ricamente, eu gostei muito desse livro aqui. Foi uma leitura que valeu muito a pena. E agora eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a questão da série que vai ser feita em cima desse livro. A HBO comprou os direitos, ela vai estrear em março do ano que vem. E eu gostei bastante das escolhas das atrizes, apesar de que eu achei que pelo trailer da série, o trailer ficou muito mais sombrio do que esse livro na verdade é. Porque o livro ele trata de temas difíceis, ele tem uma morte que ocorreu ali na história. A gente está justamente tentando entender que morte foi essa, quem morreu, por que morreu. Mas ele tem esse humor leve, assim, essa coisa que deixa o livro um pouco mais leve, apesar dos temas que ele trabalha serem temas difíceis. E na série eu percebi que ficou mais pesado, não sei, teve um clima de tensão muito forte, se bem que os trailers acabam enganando bastante, mas eu achei isso. Nicole Kidman vai estar nessa série, então eu fiquei bem feliz. E é isso, gente, eu gostei muito desse livro, gostei demais mesmo, recomendo muito, caso você queira ler alguma coisa da Liane Moriarty.
Eu acho que você pode começar por esse aqui sem problemas. Apesar de que eu acho melhor você começar pelo Segredo do Meu Marido, porque o Segredo do Meu Marido é muito bom. E aí você vai gostar bastante. E aí você vai vir e vai ler Pequenas Grandes Mentiras e vai gostar ainda mais. E talvez o caminho inverso você não goste tanto do Segredo do Meu Marido quanto gostaria desse. Mas não significa que não vale a pena ler O Segredo do Meu Marido. Espero que vocês tenham entendido. Recomendo muito os dois. Ah, e sobre a resolução do mistério em si, sobre o final em si, tem uma das coisas que eu achei bem surpreendente e outra coisa eu achei um pouco estranha, mas eu relevei porque eu gostei da construção como um todo do livro. Eu achei o livro realmente muito bom. E bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, não deixem de curtir. Caso vocês já tenham lido Pequenas Grandes Mentiras, deixem seu comentário aqui embaixo falando se as impressões de vocês foram parecidas com as minhas. E se inscrevam no canal caso não tenham sido inscritos. Eu sempre vou deixar os links aqui embaixo das minhas redes sociais. Estou sempre postando lá os livros que eu tô lendo. Então, de repente, se caso você queira acompanhar mais em tempo real, você pode ver. É isso, gente. Muito obrigada mesmo por terem assistido. Um beijo e até a próxima.